Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Literatura Falada. E hoje eu trago aqui para comentar um tema que eu gosto muito, quem acompanha o canal sabe disso, pintura. Eu sou apaixonada pelas artes plásticas e eu queria comentar aqui algumas coisas sobre Paul Cézanne, considerado aí por muitos, dito por Picasso como o pai de todos nós. É claro que ele estava se referindo aos artistas contemporâneos, a esse grande revolucionário, esse sujeito tão à frente de seu tempo em termos de retrato e representação do mundo por meio da tinta em uma tela branca, que foi Paul Cézanne. E para comentar um pouco dele, eu escolhi trazer uma pintura dele que se chama Cortina, Jarro e Fruteira, uma tela produzida entre 1892 e 1893 e que, até onde eu sei, está no MoMA em Nova York. Paul Cézanne, ele viveu aí, foi contemporâneo aos artistas impressionistas. Ele não compactuava com alguns pressupostos desses artistas e, por causa disso, as suas pinturas foram frequentemente, reiteradamente recusadas nos grandes salões de exposição da época, o que o levou aí a se recolher para o interior da França, ter uma vida, ele que era um sujeito tímido e recluso, a ter uma vida ainda mais reclusa, ainda mais voltada exclusivamente para a sua arte, viveu em virtude, em função dela, meio que aí afastado desse circuito dos artistas da época que não acolhiam e não viam no seu trabalho algo que valesse a pena de ser valorizado. Com relação a essa tela que você está vendo, cortina, jarro e fruteira, na imagem você vê aí maçãs, uma toalha arrumada aí de maneira meio displicente atrás das frutas, um jarro de leite à esquerda, flores nesse revestimento, né, supostamente a cortina. Você vê várias representações, várias figuras, né, trazidas do mundo representativo, do mundo referencial, né? Mas o conjunto que essa pintura de Cézanne nos mostra é muito mais do que isso, né? Para além do que elas retomam, maçãs, cortina, toalha, jarro de leite, essa pintura nos oferece formas e cores que evidenciam a maneira como o mundo se mostra ao pintor e a nós mesmos por meio da sua pintura. Para a gente aprofundar essa questão, eu faço uma retrospectiva breve, né? Como eu disse, o Paul Cézanne não compactuava dos pressupostos impressionistas em voga na sua contemporaneidade. A questão é que, com o advento da fotografia, né, que foi mais ou menos um pouco anterior ao período que Cézanne viveu, né, e o impressionismo foi uma reação ao invento da fotografia, a pintura ela passou por uma crise profunda, né? A questão é óbvia, por que pintar se a foto capta a imagem de maneira tão perfeita, né? Com essa crise na pintura, ela não retrocedeu, pelo contrário, ela acabou avançando por outros caminhos, buscando outras maneiras de se fazer importante, representativa e significativa. O impressionismo trouxe a ideia de pintar o que os olhos estavam vendo, né? Não o que a câmera via, mas o que o olhar via. Nesse processo, a luz era algo fundamental, central. Eles não visavam, os impressionistas, uma representação com um objetivo realista. Pelo contrário, eles queriam capturar os efeitos que a luz tinha sobre os objetos e as nuances de cores que oscilavam ao longo do dia. O Cézanne rejeitou frontalmente essa ideia. Tanto que a luz no quadro dele, não apenas nesse que você vê, mas em qualquer quadro dele, a luz é uniforme, né? E a questão da representação do mundo representativo, do mundo que a gente vê, do mundo palpável em tela, para ele é algo muito mais agudo, muito mais problemático do que isso. O Cézanne ele queria buscar na natureza
o que lhe é permanente. Ele pensava a imagem a partir de elementos formais, cilindro, cone, esfera. E esses elementos eles surgem ao mesmo tempo racionalizados e trabalhados junto a percepções e sensações. Então veja que para os impressionistas a questão girava muito mais em torno da percepção e da sensação, né? E claro, proporcionadas pela luz, pelo movimento, enfim, pelo olhar. Então isso surge em Cézanne atrelado às formas que compõem as coisas do mundo, que são racionalizadas em paralelo à percepção e à sensação. A pintura do Cézanne é assim construção e implica uma maneira revolucionária de dispor os objetos na tela. A tela que você está vendo, ela mostra muito isso. A gente vê formas, vê cores, vemos frutas que são esferas, jarra que é cilindro, o tecido que mostra formas cônicas. Aliás, pelo menos para mim, com alguma semelhança ao próprio Morro de Santa Vitória, tantas vezes pintado por ele. Mesmo essa cortina atrás com as flores, essas folhas, né, que parecem algo geométricas, né? Veja que o Cézanne ele seria considerado um dos precursores, não o pai, digamos assim, de movimentos como o cubismo. Uma questão que perturbava o Cézanne é que o olhar não só é particular, mas como os objetos se mostram a cada um de maneiras peculiares, né? Depende da maneira como você olha, da perspectiva que você olha, das coisas que te chamam a atenção. Veja que o modo como essas formas que ele vê e que ele representa na tela se mostram a nós, nos faz perceber que o Cézanne usa múltiplos pontos de vista, como se ele quisesse dar conta da imensa possibilidade que existe de um objeto ser visto. Seria impossível que a gente tivesse todos os ângulos que nos são oferecidos dessas frutas, desses objetos, desse jarro, dessa cortina, a partir de uma perspectiva única. Então a gente fala que ele traz na pintura dele múltiplos pontos de vista. Ele busca conciliar aparência e essência, na busca por retratar como que os sentidos perceberiam as coisas do mundo. Veja que ao geometrizar a imagem, ele a pensa para além da fotografia, que vai ter sempre uma perspectiva fixa e de modo muito distinto dos impressionistas, abandonando por completo qualquer ilusão de uma representação realista, objetiva e perfeita do objeto. A pintura para o Cézanne é construção, ela é tinta sobre tela branca, essencialmente abstrata em última instância, né? Quer dizer, a pintura no fim é sempre uma abstração, porque ela é sempre tinta em uma tela branca. O Cézanne, pós-impressionista, concebe a representação em renúncia a ilusões. A arte é construção realizada a partir de um sujeito pensante, que oferece seu olhar único, fruto de uma história pessoal a ser compartilhada. A fugacidade visual, a luz, o movimento não traduzem o mundo e a representação da Cézanne. Afinal, esses elementos se travestem em experiência visual, marcada pela ilusão de se acreditar na sua mais completa tradução. É isso aí. Se você gosta de pintura, deixa aí sugestões para eu poder comentar, repasse o conteúdo para quem você acha que possa se interessar pelo tema, se inscreve no canal e até o nosso próximo encontro.